Senhor nosso Deus, mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa de culto, viemos buscar a Tua presença, viemos adorar o Senhor, viemos visitar o Senhor, viemos certamente ouvir a voz do Senhor, e que nesta noite cada homem e mulher aqui possa notar o Senhor, perceber o Senhor e ouvir a Tua voz, Teus conselhos, Tuas correções, Tuas repreensões, as Tuas dicas de como viver melhor, e que nesta noite, através da exposição da Tua palavra, cada homem e mulher aqui, por mais jovenzinho que seja, ou por mais idoso que seja, possa Te perceber e ouvir a Tua voz, levar em consideração a Tua palavra e mudar de vida para que um dia possa estar de pé diante do trono do Senhor. Perdoa nossos pecados, purifica nossa língua e o nosso coração e permanece conosco. E mais uma vez eu Te imploro, fala aos ouvidos do nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. Boa noite, queridos. Hoje é nosso último sermão da série Deus de Israel, baseado na vida de Elias. Era assim que ele falava, ele gostava de chamar nosso Deus de o Deus de Israel. Elias viveu em uma pequena cidade, vilarejo chamado Tesbe, no norte de Israel, há mais ou menos 2.800 anos. Ele não morreu, ele é tipo dos cristãos que não vão morrer. Ele é tipo dos cristãos que permanecerão vivos quando Jesus voltar. E ele está vivo nos céus. Mas a sua vida foi extraordinária. E ele foi levantado em um tempo de muita apostasia. Assim como diz o profeta Malaquias, que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus enviará Elias. Lógico que não é Elias, mas os cristãos que viverão uma experiência à semelhança de Elias, que o Apocalipse os nomeia como os 144 mil, um número simbólico que é múltiplo de 12, que é múltiplo de 12, isto é, 12 vezes 12, 144, e símbolo do povo de Deus, 12 apóstolos, 12 patriarcas. Esse povo que vai viver e vai estar vivo quando Jesus voltar, terá uma natureza espiritual à semelhança de Elias, terá um poder à semelhança de Elias, mas diferente de Elias, viverão em um tempo, o tempo mais negro da história da humanidade. Os cristãos que sobreviverem de pé quando Jesus voltar vão passar por um período que ninguém nunca passou, muita dor, muita perseguição, muitas tragédias, vivenciarão as 7 pragas, ouvirão sobre o decreto de morte, sentirão na pele a terrível angústia de Daniel 12, versículo 1 e 2, mas o que é bom, eles sobreviverão. E o que é bom é que eles terão uma natureza espiritual, uma ousadia espiritual à semelhança de Elias, e muitos feitos e maravilhas eles farão. Quero que você viva para ver Jesus voltar, principalmente os mais jovens que aqui estão. Se preparem para que você possa ter a têmpera espiritual de Elias, o caráter de Elias, a ousadia de Elias, a fé de Elias, as decisões de Elias, as posições de Elias, a transparência de Elias e, por fim, a vitória de Elias. Essas palavras que eu disse são as palavras que nortearão o nosso estudo nesta noite. Está baseado em 1 Reis, capítulo 18. A grande batalha entre o bem e o mal, entre Elias e os 850 profetas de Baal e Astarote. Mulher de Baal. Baal tinha uma mulher, que coisa esquisita, não é? Astarote. 1 Reis, capítulo 18, versículos 20 em diante. São mais de 20 versos. Eu vou ler alguns e vou citando e você vai me acompanhando. E eu espero em Deus que você tire noções para a sua vida hoje. Vamos começar.
O título da mensagem de Deus para nós hoje é Elias, um homem de confrontação. Um homem de confrontação. Um homem que tinha coragem de peitar, enfrentar o mal. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Para quem não está acompanhando a leitura conosco em outros domingos, Elias havia feito um desafio: chame os profetas de Baal e eu vou representar o Deus de Israel e seus amigos profetas de Baal. O Deus que manda fogo dos céus é Deus. Então foi um desafio, uma batalha entre o bem e o mal. Versículo 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse, lá no Monte Carmelo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Yahvé é Deus, seguir; se é Baal, seguir. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas de Yahvé, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé, o Eterno. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é verdadeiramente Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra, esta ideia. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus e do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos, Baal. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles. Elias era brincalhão, hein? Elias zombava deles e dizia assim: clamai em alta vozes, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou quem sabe ele esteja tendo suas necessidades fisiológicas, ou de viagem, ou ele está tirando uma soneca e despertará. E eles clamavam em alta vozes e se retalhavam com facas, com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizavam, pregavam eles, até que a oferta de manjar lhe se oferecesse, porém não houve voz. De 6 da manhã até as 3 da tarde, esses homens gemeram, gritaram, choraram, clamaram, e ninguém falava nada, porque Baal não era nada. Passado o meio-dia, então Elias, versículo 30, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, tomou 12 pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, Yahvé, o Deus eterno, o Deus de Israel, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar, em nome de Yahvé, o Deus eterno. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda:
fazei uma segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei uma terceira vez, e o fizeram pela terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego, e no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, às 3 da tarde, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Yahvé, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, ó Deus eterno, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo da parte de Yahvé, o Eterno, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo, milhares deles, sobre o sopé do monte Carmelo, caiu e com o rosto em terra, e disse o povo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali matou a todos. Você que lê a Bíblia, certamente você já percebeu que tem algo lá, entre tantas coisas, que quando Deus precisava, e hoje ainda, quando Ele precisa executar alguma tarefa, como por exemplo, preparar o mundo para o dilúvio, precisava de alguém para construir uma arca, Ele sempre escolhia alguém. Então, para alguma grande tarefa, Deus sempre escolheu homens para exercê-la, leia-se homens ou mulheres. Assim foi com Noé, assim foi com Moisés, assim foi com Abraão, que foi chamado para preparar um povo, para que o Messias tivesse uma família para nascer. Deus sempre escolhe alguém para exercer uma tarefa aqui, ou executar algum projeto divino na terra. Um homem, uma mulher, um jovem, um menino. Deus usou de tudo, desde um menino de 10 anos a um senhor de 80. Deus sempre escolhe alguém. Esta é a verdade singular para nós nesta noite. Deus sempre escolhe alguém. Mas que tipo de alguém Deus escolhe? Nós costumamos escolher pela cor dos olhos, pela cor da pele, pelo porte, pela aparência. Se é bonitão, se é bonitona, se é feio, não serve. Se é pobre, não serve. Se não fala bonito, não serve. Nós temos o hábito de escolhermos pela exterioridade da pessoa. Mas o bendito Deus de Israel não está nem aí para estas bobagens. Ele escolhe o homem conforme o homem interior. Ponha isso na sua cabeça. Deus está querendo saber que tipo de homem você é, que tipo de fé você possui. O seu coração, o seu interior, esta é a base da escolha de Deus, o homem interior. E Deus escolheu Elias para uma tremenda tarefa. Para aqueles que não sabem, há 2.800 anos Israel, o reino do norte, Israel havia se dividido em duas nações. Israel recebeu o título, as tribos do norte, e as duas tribos do sul passaram a chamar Judá, daí vem essa expressão judeu. Mas Israel, o reino do norte, havia abandonado os caminhos do Senhor, e seus reis seguiram os passos dos demônios, adorando demônios, construindo templos em homenagem a Baal, aquela coisa asquerosa que eles acreditavam que era o Deus da fertilidade, que era o Deus da chuva, que era o Deus do fogo. Por isso que Elias pediu para cair fogo, já que Baal é especialista em produzir fogo, então ele sabe acender uma fogueira. Nesse dia, ou melhor dizendo, há 3 anos e meio antes,
Deus havia chamado Elias. E ele passou um tempo junto ao córrego de Querite, como nós aprendemos. Ali Deus falou a ele e o preparou para que através dele Deus pudesse falar ao mundo, pudesse falar aos habitantes de Israel. E lembre-se, Deus continua fazendo a mesma coisa. Ele quer falar a você, para depois, através de você, falar ao mundo. Ele quer que você se curve diante dele, para que ele possa pô-lo de pé diante dos poderosos desta terra. Ele quer que você se submeta, para que através de você ele possa submeter o mundo, salvar o mundo, restaurar o mundo. Deus está sempre esperando ou precisando de alguém. Você está disposto a servi-lo? O texto que nós lemos hoje é considerado a cena mais dramática do Velho Testamento. Uma cena dramática. Se você imaginar, é uma cena dramática. Começou às 6 da tarde, terminou às 6 da manhã, terminou às 6 da tarde, às 3 da tarde. Lembre-se, são 9 horas, homens gemendo em uma batalha espiritual. E Deus quer, com esta cena, te ensinar como obter vitórias nas tuas batalhas espirituais. Você entendeu o que eu disse? Deus quer te ensinar como obter vitórias em tuas batalhas espirituais. Elias se manifestou 7 vezes, queridos. Você leu, talvez, isso é o charme da teologia, a gente se debruça sobre minúcias, detalhes. Elias fala 7 vezes. Curioso, ele fala 7 vezes, ele intervém 7 vezes, e cada frase dessa dele eu resumi em uma palavra. A primeira é decisão, a segunda é posição, a terceira é fé, lógico, entre parênteses, fé em algo errado, mas fé. A quarta é transparência, a quinta é ousadia, ele foi ousado. A sexta foi oração. A 7ª e última, vitória cabal sobre o mal. Vamos começar a nossa jornada. Queria que você pegasse a Bíblia na mão, para que nós possamos ler a Bíblia. 1 Reis 18, 21 diz assim: até quando cocheareis? Alguém pode ler comigo? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Para aí, pode parar por aí. Querido, você percebeu o que Elias fez? Elias chamou o povo a tomar uma decisão. A palavra na latina, traduzida em português por decisão, é fazer uma escolha entre uma coisa e outra. Então, decisão é você escolher cognitivamente, interiormente, mentalmente, emocionalmente. Não é ainda uma ação, é apenas uma escolha mental. Você toma partido, você escolhe, isto é, tomar uma decisão. E observe que ele diz com todas as letras: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Em outras palavras, você tem que decidir quem é seu Deus, seu Senhor. Deixe de ser cristão, porque lembre-se, todos aqueles ali, hoje nós chamaríamos eles de cristãos. Eles não eram pagãos, eles eram crentes em Yahvé, Deus. Só que eles eram apóstatas, só que eles eram rebeldes, só que eles eram traidores do Senhor. Então Elias, como pregador do Senhor, profeta do Senhor, estava chamando a igreja dele na época para tomar uma decisão. Em outras palavras, desça do muro, pare de viver vida dúbia, pare de adorar a Yahvé no sábado e adorar demônios e Baal de domingo a sexta. Pare de dizer que ama Jesus e sua vida prova o contrário. Tome uma decisão, escolha de uma vez por todas. Se Deus é Deus, sirva a Ele. Se é o diabo, vá servir o diabo. Mas não é possível servir a Deus e o diabo.
Aí você diz, isso acontece entre os cristãos? Acontece. Acontecia em Israel? Acontece. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia. Vamos abrir um parênteses para eu aprofundar mais esta parte. É a mais importante, uma das mais importantes. Josué 24:14. Josué 24:14. Josué 24:14. Josué 24:14. Josué fez algo parecido. Ele já sabia que estava chegando a hora dele dormir, descansar, morrer. Aí ele chamou o povo de Israel da época e chamou o povo para tomar uma decisão. 24:14-15. Agora, pois, dizendo: temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei. Observe, tomar uma decisão é fazer uma escolha. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas lembrem-se e saibam, eu e a minha casa só serviremos ao Senhor. Ponto. Deus está nos dizendo nesta noite que nós temos que escolher. Não dá para continuar a jornada espiritual para os céus vivendo vida dúbia. O cristão adventista que vai à boate na sexta-feira, nas horas sagradas do sábado, e na manhã de sábado está cantando no coral da igreja. Isto é vida hipócrita. E se tem uma das coisas que Deus mais repreende e abomina, é hipocrisia religiosa. É melhor você não ser do que você parecer ser. Isto é abominável aos olhos do Senhor. Jesus, por mais doce que ele era, ele chamava aos fariseus de hipócritas, sepulcro caiado. Então nós precisamos tomar uma decisão. Nós temos que ser, e o meu pedido a você, o meu apelo a você hoje é: escolha o Senhor, querido. Escolha o Deus vivo, querido. Escolha o céu e não o lago de fogo. Escolha a vida e não a morte. Escolha a bênção e não a maldição. Escolha a liberdade e não a escravidão. Aí alguns dizem, até jovens dizem para mim: o Senhor é um sonhador. Como que eu não sou livre? Claro que você não é. Você é escravo da maconha, da bebida, da promiscuidade. Você é escravo dos seus vícios. Olha aí você com seu cabelão bonitão, amarelo, vermelho. Me desculpa, eu estou falando de pessoas pessoais que minha mente está lembrando agora. Pessoas que fazem escolhas equivocadas. Mas você é que é o bobo. Nesta noite Jesus está me pedindo e pedindo a você: pelo amor de tudo que é mais sagrado, escolha a vida para que tu vivas, tu e a tua casa. Lance fora seus baalins, o que Josué falou, seus ídolos, seus demônios. Bem, observe, ele está falando para o povo de Deus que acabou de sair do Egito, venceu o mar vermelho, venceram os inimigos, mas ele manda lançar fora os baalins. Vejam que eles eram, vamos usar a linguagem de hoje, eles eram cristãos de vida dúbia. Eles adoravam o Deus dos céus, mas adoravam ídolos, demônios. Então hoje Deus nos pede para fazermos uma escolha. Muitas pessoas caminham em cima do muro espiritual, acreditam em Deus, mas não o bastante para sacrificarem suas vidas confortáveis em favor da verdade. A crise final vai separar o joio do trigo. A crise final vai separar o falso do verdadeiro. A crise final vai separar os covardes dos corajosos. A crise final vai separar os que adoram a Deus daqueles que adoram demônios. Mas Deus hoje está passando por este lugar nesta noite para nos convidar a escolhermos a vida, escolhermos Jesus e assim vivermos abençoados e um dia estarmos de pé diante dele. Por isso, lance fora a sua revista pornográfica,
lance fora seu livro imoral, lance fora sua música indecente, lance fora seu relacionamento promíscuo, lance fora o lixo da vida. Escolha a pureza, a decência, a obediência, a fidelidade, o amor. Escolha a Deus e você saberá o que é verdadeiramente viver. A segunda frase de Elias, nós podemos dizer que ele chamou o povo a tomar uma posição. Primeiro foi uma decisão, isto é, uma escolha, mas é uma escolha mental. E a posição é uma escolha que vira uma ação. Entenderam? A diferença é tênue entre decidir e escolher. Escolher é uma posição, é uma decisão mental, para você entender. E posição é agir de acordo com aquilo que você escolheu. Eu me decidi por Jesus. Essa é uma decisão. Mas a posição é quando você se levanta, vai lá, se rende a Ele, se entrega a Ele, se batiza e invoca o nome dEle e vive de acordo com a sua mensagem. Então decisão e posição se fundem. E Elias fez a mesma coisa, e Deus nos convida a mesma experiência desta noite. Ele disse: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Observe que ele está tomando uma posição. Ele está diante de 850 profetas, milhares e milhares de israelitas, talvez centenas ou milhares de soldados israelitas. Ele estava no meio do fogo, um homem sozinho, que podia ser estraçalhado por aqueles homens rebeldes que o odiavam, mas ele era tão ousado e corajoso que ele toma uma posição pública diante dos homens e mulheres, mesmo adoradores de demônios e um rei déspota, e não teme por sua própria vida. Ele não estava nem aí para suas escolhas, suas necessidades, suas perdas. Ele estava disposto a tomar uma posição pública e dizer: eu adoro o Deus de Israel, eu o reconheço como meu Senhor e meu Deus. Eu creio que foi Ele que nos tirou nossos pais do cativeiro egípcio. Eu sei que foi Ele que nos alimentou nossos pais por 40 anos no deserto. Eu creio no Deus que criou os céus e a terra. Eu tomo partido ao lado dEle, eu me posiciono ao lado dEle. Se viverei ou morrerei, não importa. Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor, e só a Ele eu servirei. É isso que Elias fez. Quando ele disse só eu fiquei, ele nem sabia que tinha uns 7.000 que estavam escondidos e estavam meio acovardados, mas ainda eram fiéis ao Senhor. Mas naquele momento ele era único ali. Ele tomou uma posição ao favor do Senhor. E a minha pergunta para você é: você está disposto a tomar uma posição ao lado do Senhor, mesmo em meio à oposição, mesmo sendo ridicularizado, tratado como idiota, como bobo? Você está disposto, em um mundo carcomido pelo pecado e pelo mal, em um mundo politicamente correto e sensível a tudo que é palavra, você está disposto a entregar a palavra de Deus para quem quer que seja, do jeito que Deus lhe enviar a fazer? Você está disposto a renunciar a você mesmo, às suas más escolhas, e fazer uma escolha ao lado do Senhor e se posicionar ao lado do Senhor? Veja, Deus está precisando de homens e mulheres que nada temam a não ser o Senhor, que sejam mais fiéis a Ele do que a bússola ao polo. Deus está em busca de homens íntegros, fiéis, determinados, corajosos, porque nós vivemos uma terrível fase de promiscuidade religiosa, e o homem de Deus está sendo chamado a tomar uma posição, mesmo que seja politicamente errado. Elias não estava nem aí para esse negócio de politicamente correto. Ele falava o que tinha que falar. Assim, o segundo Elias, que não era Elias, mas era o símbolo de Elias, foi João Batista, também era assim. E o cristão do tempo do fim também será assim. Minha pergunta, mais uma vez, a você você está disposto a tomar uma posição ao lado do Senhor? Lá na sua sala de aula, lá no seu colégio, lá diante daquela patotinha que ridiculariza você, você esconde que você é cristão diante dos seus falsos amigos,
Você esconde para o seu pai que você se posicionou ao lado de Jesus. Você tem vergonha dele. Você se acovarda. Você tem medo. Deus está atrás de homens e mulheres que não temem a nada, somente o Senhor. Tome uma posição ao lado do Senhor. Este é o apelo dele a você nesta noite. A terceira intervenção de Elias, ele fala sobre a fé daqueles homens. Era uma fé hipócrita, era uma fé mentirosa. Por quê? Vejam, eles passaram 9 horas orando a uma coisa, a um negócio de pedra, aquela coisa asquerosa que não existia, que não era vivo, que não é Deus, que não é nada. Eles pareciam crer naquela coisa. E são muitos em nossos dias que parecem crer nas suas bobagens, crer nas suas ideologias, creem nas suas ideologias, creem nos seus deuses, moldados por eles, e vivem dizendo que são sinceros. Aqueles homens eram sinceros, mas eles estavam sinceramente errados. Você precisa ter fé no que é certo, no que é verdadeiro. Se você tem fé, mas tem fé em algo falso, a sua fé não se sustenta. É como querer se agarrar do nada. Deus está te convidando a crer nele, o verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. E você e eu não teremos desculpas no grande dia de Deus, como diz Paulo, porque Deus nos deu inúmeras evidências. Deus pode ser provado de certa maneira. Há evidências de Deus na natureza, há evidência de Deus no mundo inteiro, há evidência de Deus na vida. Você precisa crer. Deus quer que você creia nele, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Amém? Amém? Mas aqueles homens criam em Baal, era uma fé falsa. Alguém pode ser cristão e estar sinceramente errado. Eu conheci um desses quando eu era um jovenzinho, na década de 80, rapazinho. E um dia eu estava andando na rua e alguém me entregou um panfleto. E esse panfleto falava da minha fé, mas não falava de maneira agradável, me agredia a minha fé, agredia meus valores, agredia a minha igreja, agredia a minha fé bíblica, teológica, fundamentada na Bíblia. E as coisas mais educadas que tinham neste panfleto era assim: estou aproveitando este momento para convidar a comunidade cristã de tal cidade para comparecerem ao templo da igreja tal, horário tal, dia tal, pois eu estarei à frente como preletor, estarei desmascarando a seita fanática, herética, judaizante dos adventistas do sétimo dia. Eu prometo a você, se você estiver conosco, eu estarei ali para desmascará-los por 8 domingos. Vocês serão ensinados sobre esta seita maligna, maldita dos adventistas do sétimo dia. Eu estava nos meus primeiros anos, era um amor cuspido pela boca. O primeiro amor, ele era maluco de jogar pedra por Jesus. Então tu achas que eu li aquilo ali e fiquei sorrindo? Eu fiquei com raiva do dedão do pé até o último fio de cabelo da cabeça. E sabe o que eu fiz? Peguei um papel e fui para casa. E eu orei todos os dias até chegar aquele domingo. E eu dizia a Deus que Deus tinha que me ajudar a desmascará-lo. Eu era um menino, eu não estava nem aí para coisa de forma, conceito, não faz isso, não faz aquilo. Ele estava me xingando, eu não ia xingá-lo, mas eu ia enfrentá-lo. E eu orei 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e chegou a véspera. Aí eu convidei 2 amigos meus. O que me ensinou a Bíblia só tinha 4ª série primária, mas ele dá nó em pingo d'água em Bíblia. E um outro menino de 12, 13 anos com o cérebro do tamanho desta igreja. É tanto que estudou, se compôs sempre em escola de homem do QI altíssimo, escola para homens superdotados. Imagina o cérebro dele. Aí eu convidei os 2, mas no domingo, antes de ir,
o pastor da minha igreja entra em contato comigo. Aí diz assim: eu soube que você está indo à igreja tal, eu estou indo. Olha, se você aprontar lá, eu vou lhe meter uma censura, uma disciplina, e eu vou disciplinar você. Pastor, o senhor acha que eu sou mal educado? Eu quero ir lá ouvir as bobagens que ele tem a dizer, e se ele permitir, vou fazer perguntas a ele. Eu fui ensinado a respeitar, e eu não sou mal educado, eu não vou fazer o que o senhor está imaginando. Aí ele diz: olha, se você aprontar, você vai se ver comigo. Ele pensava que eu era um bruto, mas eu não sou, sou doido, mas bruto. Meus amigos, eu fui para lá. Mas lembre-se de uma coisa: antes de eu ir com aquelas palavras do pastor na minha cabeça, eu me ajoelhei lá no meu cantinho secreto de oração. E eu orei, eu chorei, e eu disse assim: Senhor, esse indivíduo está xingando o teu povo, ele nos chama de seita, ele nos agride que nós somos sabatistas, eles nos chamam de idiotas porque nós guardamos a tua lei, Senhor. Ele está certo, ó Deus, ou eu que estou errado? Eu creio na tua palavra, então fala comigo, Senhor. Eu devo ir ou eu não devo ir? Aqui é meu urim, meu tumim, Senhor. Então fala comigo, Senhor. Abri a Bíblia em Jeremias 23 e meus olhos se depararam com o texto do CD em casa. Esse povo diz: o Senhor disse, quando o Senhor nada disse. Eles dizem: o Senhor mandou falar tal coisa, e eu não mandei que ninguém falasse nada. Eles mentem em meu nome, dizendo: o Senhor disse, quando o Senhor nada disse. E nos últimos tempos isto ficará mais claro. Eu entendi, como sempre entendi, que aquele homem é um religioso que abre a Bíblia, mas não fala em nome do Senhor. E o curioso, o texto dizia assim: e eles fazem errar o meu povo, ensinando mentiras, dizendo: o Senhor disse, quando eu nada disse. Aí eu fui para lá, agora eu saí, levantei, cuspindo fogo, porque aquilo ali estava me dizendo que era para eu ir. Agora eu cheguei lá, como eu não podia falar nada, eu orei o tempo inteiro. E chegou na hora do sermão dele, e ele levantou-se e ele disse assim: e tem umas visitas da seita aqui, seita, mas eu vou falar assim mesmo. Vocês trouxeram caneta e papel? Queridos, a igreja estava entupida de gente. Aí ele disse: todo mundo trouxe papel e caneta. Aí mais uma vez ele disse assim: nós vamos receber um coral infanto-juvenil da igreja, eles vão apresentar uma música. Após a música, eu vou começar a série de palestras para desmascarar a seita fanática, herética, judaizante dos adventistas do sétimo dia. Nesta hora, o menino Amorim estava chorando, com o joelho, a cabeça entre os joelhos, sentado e chorando, e dizia assim: ó Deus, eu não aguento ouvir esse homem nos xingando assim, Senhor. E tu não fazes nada, Senhor. Por que tu não calas a ele, Senhor? Por que tu não derrotas a ele, Senhor? Cala a boca dele, Senhor. Humilha a ele, Senhor. Derrota esse indivíduo, Senhor. Ele está afrontando a mim. Não, Senhor, é o Senhor. Ou a tua palavra é a verdade, ou não é. Então, se é, faz alguma coisa para que todos vejam que tu és Deus e que nós estamos seguindo a tua palavra. Nesta hora, a moça diz assim: queridos, os meninos, uns 30 meninos nos degraus da plataforma daquela grande igreja. E aí ela disse assim: queridos, enquanto o sonoplasta colocava os microfones, olha como nós ensaiamos, ela estalava os dedos, no 3 ouviram, no 3 ouviram. E ela entregou para eles um classificador. Estavam eles com os meninos pequenos com o classificador. E claro que tinha um papel. Ela entregou um papel para eles. E eles colocaram no classificador. Era a letra da música, certamente. E agora ela vai lá para frente, olha para eles e diz: queridos, como ensaiamos no 3, ouviram? No 3, ouviram? E insistindo, repetindo. E aí, quando ela disse 1, 2, 3, ecoou uníssono naquela igreja a expressão: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Acreditem, aqueles 30 meninos ecoaram e amplificado o som, ecoou e tomou conta daquela igreja
som ecoava e forte, e eles brandaram: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Perdoe-me, uma igreja batista, ninguém jamais ousaria dizer: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O pastor ficou tão doido, que ele arrancou o classificador de um dos meninos, pegou o papel, olhou para cima, para baixo, olhou e saiu tomando os classificadores dos meninos, fazendo um papel feio na frente de 500 pessoas, sei lá. E depois de perceber que tinha apenas uma letra de uma música, os meninos assustados, ele entregou, os meninos cantaram a música e no final ele disse assim: vocês ouviram o que aconteceu? É porque nós batistas também guardamos o sábado. Ele mentiu. E depois disse: olha, eu ia falar sobre os adventistas hoje, mas eu desisti, eu não vou falar, eu vou falar outro dia. E quando eu vou falar, eu vou mandar um convite para vocês. Eu estou ficando velho, já dobrando o cabo da Boa Esperança, até hoje esse convite não chegou. Esse homem tinha uma fé sincera e um conceito errado. E alguns têm fé sincera em deuses errados, em ideologia errada, em atitudes erradas, em caminhos errados, em escolhas erradas, e acham que estão certos porque cada um pode ter sua própria escolha. É verdade, você tem sua própria escolha, mas você não tem sua própria verdade, porque a verdade não é múltipla, a verdade só pode ser uma, do contrário ela não é verdade. O caminho para o céu não pode ser múltiplos, porque do contrário o céu não é o céu. Deus está querendo que eu e você tenhamos uma fé verdadeira e vivamos esta fé verdadeira em um Deus verdadeiro, em uma palavra verdadeira, e adoremos a Ele, escolhamos a Ele, sirvamos a Ele até o último dia da nossa vida, ou até quando Ele voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Amém? Amém, amém e amém. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É isso que deve pautar a nossa vida, a verdade da palavra de Deus. Queridos, agora Elias entra em cena e acontecem coisas rápidas. Primeiro, ele pede para jogar muita água. Ele queria que todos vissem, ele estava querendo que todos assistissem. Então ele demonstrou uma atitude de transparência, uma atitude de ousadia. Ele encharca o animal de água. Ele estava querendo tornar o negócio mais difícil para o Senhor. Ele cria um rego e manda abastecer de água. O mar Mediterrâneo fica a 4 quilômetros do Monte Carmelo. Imagina que aqueles soldados israelitas tiveram que descer 1 ou 2 vezes trazendo água para que ele pudesse encharcar o animal. Elias estava tendo uma atitude ousada, mas na medida em que ele estava sendo transparente, porque ele disse: então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim, venham ver. Eu não sou um mágico, eu não vou fazer um feitiço, eu não trago um fósforo debaixo aqui na mão e acenderei o fogo. Eu não vou mentir para vocês. Venham ver, vejam que eu não atearei fogo. Eu sou e creio em um Deus verdadeiro. Então não imaginem que eu vou fazer alguma farsa. Cristianismo não pode ser escondido. Cristianismo não pode ter culto secreto. Cristianismo não pode ter reuniões secretas. Igreja de Deus não pode ter cultos secretos. Culto para um grupo e é fechado para outros. Você não pode ter o que esconder. Você tem que ser transparente. Claro, o Deus da Bíblia é transparente. O Deus da Bíblia não se esconde. O Deus da Bíblia não tem medo. E aqueles que o adoram são transparentes, para que todos saibam que a glória é do Senhor, para que todos saibam que o milagre veio do Senhor, para que todos saibam que o fogo veio da parte do Senhor. Que você tem uma vida tão autêntica, tão transparente, tão verdadeira, e que Deus se revele em sua vida, aonde quer que você esteja, e todos vejam que a sua vida é uma verdade, que você vive a verdade que prega, que você vive os conceitos que anuncia. Você é transparente, é
cristão que se esconde, igreja que tem cultos secretos, é certo que Deus ali não está. Porque Deus quer que você, à luz do dia, proclame a sua mensagem. Transparência é importante na fé cristã, sempre foi e sempre será. E Elias, nesta hora, diz: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E ele repete isso por 3 vezes. Então, nesta hora, ele está sendo ousado. Ousadia também faz parte da fé cristã. Às vezes nós imaginamos a fé cristã só a passividade, a doçura, a paz, ou dar o rosto para bater do outro lado. Mas existem ocasiões que o homem de Deus é chamado a ter atitudes ousadas, coragem para enfrentar o mal, coragem para enfrentar demônios, coragem para enfrentar a mentira, coragem para enfrentar a promiscuidade, a imoralidade, a indecência, coragem para enfrentar o erro, coragem para enfrentar as mentiras. E é lógico que Elias não fez isso com palavrões, com palavras chulas, baixas. Ele não era imoral, ele não era grosseiro, ele não era estúpido, mas ele era corajoso no nome do Senhor, ele era ousado no nome do Senhor. O que eu estou te dizendo é que você pode ser amável, doce, gentil, como Deus quer que você seja, mas se necessário for, ouse enfrentar o mundo e os demônios no nome de Jesus. Tenha ousadia de fazer o que é certo, porque é certo, e deixe com Deus as consequências. Amém? Neste momento, abrindo parêntese, Elias reconstrói o altar do Senhor que tinha sobre o Monte Carmelo. Um altar que alguns sacerdotes devem ter construído, e ele levanta o altar, reconstrói o altar. Sabe, isso é uma figura que tem tudo a ver conosco hoje. Muitos dos lares cristãos, o altar de Deus está derribado. Muitos são os lares que não têm um altar, onde os filhos ficam ao redor e contemplam a glória de Deus e aprendem do Deus vivo. Muitos são os lares, muitas são as casas, e parece-me que até muitos são os templos cristãos que o altar de Deus está derribado, aonde homens e mulheres não o respeitam, aonde homens e mulheres não o temem, aonde homens e mulheres não vivem seus ensinos. Famílias inteiras derrotadas, arruinadas, perdidas, porque o altar de Deus foi derribado. Homens que um dia foram baluartes espirituais, hoje vivem na ruína. Mulheres e jovens que um dia foram uma bênção, hoje vivem uma vida de ruínas, aonde o altar de Deus do coração foi derribado. Eles se deixaram vencer pela apostasia, pelo medo, pela covardia, pela promiscuidade, pelos demônios, pelos baalins deste mundo, e o altar de Deus em seus corações está derribado ou estão derribados. E se nesta noite eu falo para alguém que a misericórdia de Deus aqui está nesta noite, mas cujo altar de Deus do seu coração está derribado, pelo amor de Deus, invoque o nome dele e o erga novamente, e adore o Senhor, e sirva ao Senhor, e se posicione ao lado do Senhor, e escolha o Senhor, e seja crente e ousado no nome do Senhor, e Deus honrará você, Deus abençoará você, Deus transformará radicalmente a sua vida. Tenha convicções religiosas inabaláveis. Não permita que coisas, circunstâncias arruinem sua vida, derrotem você. Não deixe que o altar da sua casa seja derrubado, o altar do seu coração seja derrubado. Não permita que o diabo tenha controle sobre sua vida. Lembre-se, você é homem de Deus, mulher de Deus, e você tem um poder que nenhum demônio tem sobre você, o poder de escolher quem controlará você. Este é um poder descomunal que Deus te deu. Então, se alguém é dominado por um demônio, perdoe-me, é um fato bíblico, ele se submeteu a ele, àquela coisa ruim, porque você não pode, aliás, ele não pode subjugar você, a não ser só se você entregar a sua própria vontade a ele. E nesta noite Jesus está te pedindo, não deixe que ele derrube o altar de Deus em teu coração. Quem manda no seu coração é você. Escolha, decida, haja, e Deus lhe dará
frustrado como um jovenzinho americano. Algumas décadas atrás, em uma universidade americana, um professor ateu, como é costume nessas universidades, e ele gostava de humilhar os crentes da sala de aula dele. Era um professor, se não me falha a memória, de química, e ele, no semestre, ele daria algumas aulas, e no início das aulas, no início do semestre, ele fazia sempre um desafio. Ele pegava um giz, suspendia o giz e dizia assim: quem aqui crê nesse tal de Deus, nesse tal de Jesus? Aí os jovens que eram crentes, que não tinham vergonha, que sabiam se posicionar. Um jovem fez isso. Teve coragem de decidir se posicionar e crer genuinamente no Senhor e ter ousadia no nome do Senhor. Levantou a mão. Aí ele disse assim: então você é o bobão que ainda em pleno século XX, foi no século XX, na segunda metade do século XX, você ainda é um bobão que crê nesse tal de Jesus, nesse tal de Deus? Então eu quero te fazer um desafio. Daqui a 6 meses, no término das aulas, eu vou soltar um giz. E tem anos que eu faço isso, e nenhum dos teus colegas pôde me desafiar e sair vitorioso. Eu vou soltar um giz. E sabe o que vai acontecer com ele pela lei da natureza? Ele vai se espatifar no chão. Quero saber se seu Deus tem poder de impedir que o giz se quebre ao chão. Uma bobagem, mas ele era insolente. Aí o rapazinho disse: eu creio que meu Deus pode impedir que o giz se quebre. E durante 6 meses ele orou. E chegou o dia que ele fez a pergunta de novo. Há alguém aqui que continua com essa bobagem de crer em Jesus, de crer em Deus, esse Deus falso que vocês adoram, esta coisa que vocês inventaram, este ópio que alimenta vocês, esta bobagem que vocês servem? Aí o jovenzinho de novo levantou a mão. Aí ele ficou irritado, porque ele passou 6 meses tentando ofender, desmerecer, desmascarar a fé dele. Aí ele ergueu-se e disse: sim, eu continuo crendo. Aí nesta hora o homem pega o giz, levanta o giz e ele ora a Deus de pé. Ele ora assim: Deus, Senhor, tem 6 meses que eu falo contigo sobre este momento. Por favor, me ajude, Senhor. Não permitas tu que esse giz se quebre, Senhor. Este homem que afronta, Senhor. Este homem que desonra, Senhor. Não é a mim que ele está ofendendo há anos, Pai. É a ti, Senhor. Ele ficou tão irado, tão nervoso, que o giz que ele tinha suspendido, ele soltou. Bateu pelo peito dele, escorreu pela perna, caiu lá na dobra da calça e escorreu pelo sapato e caiu inteiro. E a turma caiu de uma só gargalhada. Mas a brincadeira ou o fato é, o giz não se quebrou. Deus usa fatos naturais para fazer coisas extraordinárias, e Deus usa fatos não naturais, que nós chamamos de milagres, para fazer coisas extraordinárias. Nessa hora Deus o deixou nervoso e fez ele soltar o giz bateu no peito dele, escorreu pela perna e caiu inteiro do chão em nome de Jesus. Mas o que eu quero salientar aqui é a ousadia do jovem. Ele tomou uma decisão e uma posição. Ele não se acovardou. Ele não quis ser politicamente correto. Olha, tu tens a tua fé, eu tenho a minha. Eu respeito a tua, tu respeitas a minha. Ele se posicionou, pagou o preço. Ele se posicionou, pagou o preço. E sabe a recompensa? Está no céu hoje. Nem sabe o que foi morrer, o que é morrer, o que não morreu. Deus quer te dar a vitória igualmente. Deus quer te dar a vitória. E a vitória vem quando tu ousas orar. E Elias orou. E a oração dele foi tão rápida, queridos, alguns segundos. E caiu o fogo dos céus, lambeu a água, consumiu a rocha. Aquilo é tipo uma mini explosão nuclear. E destrói tudo, queridos. E todos viram. Milhares de israelitas assustados viram e caem de joelhos e dizem: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eu desejo nesta noite de coração que eu e você caiamos de joelhos também e declaremos: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e só a Ele eu servirei para sempre. A oração que faz cair fogo dos céus,
a oração que ressuscita o morto, a oração que cura o enfermo, a oração que salva o jovem, a oração que quebra cadeias, a oração que expulsa demônios, a oração que traz a paz, a oração que promove esperança, a oração que conforta os abatidos e alegra os tristes, a oração que liberta, a oração que abre as comportas dos céus para que enxurrada de bênçãos Deus derrame sobre o seu povo, a oração de homens que abrem as portas dos céus e abrem as possibilidades de Deus na vida de muitos, na sua vida, na sua casa, a oração de homens e mulheres, pais que oram pelos seus filhos, mulheres que oram pelos seus maridos, homens e mulheres que enfrentam o mal e enfrentam no nome poderoso de Jesus, não com seus músculos, não com seus pulsos, não com suas mãos, mas com seus joelhos, pois um cristão de joelhos é mais poderoso do que todos os demônios do mundo juntos. Amém. Não subestime o poder de um homem que ora, de uma mulher que ora, pois o Eterno vem em seu socorro. E ninguém no universo inteiro é páreo para Ele, para o Senhor. E nesta noite, meu apelo a você é: aprenda a orar, a invocar o nome do Senhor. Quando você estiver em suas batalhas espirituais, e se você ainda não as tem, elas virão. Perdoe-me, é uma verdade que eu tenho que te dizer, elas virão. Os dias escuros da tua vida ainda não chegaram, mas um dia eles chegarão. As dificuldades um dia chegarão. As lágrimas um dia chegarão. Eu não estou te dizendo isso só porque eu quero te assustar. É um fato, como Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então busquemos o vitorioso, aquele que veio vencendo para vencer. Busquemos sua presença, encontremos o nosso riacho de Querite e vivamos lá contemplando o Senhor, sendo alimentados pelo Senhor, e Deus nos visitará. E quando Deus nos comissionar aí, Ele vai nos munir de autoridade e poder, e ninguém tocará em nós, e ninguém terá poder sobre nós, sobre você, e você será vitorioso, vitorioso em suas batalhas pessoais, vitorioso no vestibular, no Enem, vitorioso no emprego que tu sonhas, vitorioso contra o mal que molesta a tua casa, vitorioso quebrando as cadeias e libertando meus filhos, vitorioso. Tu verás a glória de Deus em tua vida. Acredite, Deus, no Deus da Bíblia não é uma farsa, não é uma lenda, não é uma mentira. Ele é real e pessoal, Ele é Deus, Ele existe. Amém. Veja que o menino Amorim orou para o vácuo, e aí ele fez 30 meninos proclamarem em uma igreja batista. Lembra do dia de sábado para o santificar? Você acha que um telefone mudo desligado funciona porque Deus não existe? Deus da Bíblia, Ele não é uma lenda como Baal, uma coisa como Baal. Ele é Deus, verdadeiramente Deus. E Ele quer te dar a vitória. Concluindo, eu queria te deixar 3 pensamentos para resumir tudo que eu te disse nesta, que eu creio que Deus usou a mim para te dizer, assim que eu penso. Primeiro Deus usa aquele que está convencido de que o resultado da equação Deus mais um é igual à maioria. Entendeu o que eu disse? Entendeu o que eu disse? Deus usa aquele que tem convicção, tenha certeza de que ele junto com Deus ele é a maioria, ele junto com Deus ele é poder puro, ele junto com Deus é a fonte, é vitorioso, ele junto com Deus ele opera milagres e maravilhas, porque Deus está com ele. Então não importa o tamanho do exército que vem contra você, se você estiver com o Senhor, comissionado pelo Senhor, seguindo as ordens do Senhor, você vai sair de suas batalhas pessoais vitorioso, pois você mais Deus é igual à maioria. Amém. Segundo conceito, segunda ideia, para resumir o que você ouviu: Deus usa aqueles que enxergam as oportunidades, não os problemas. Veja, Elias tinha 850 homens contra ele, milhares de soldados israelitas, milhares de israelitas sobre aquele monte, de baixo até lá no topo.
ele estava sozinho, mas ele com Deus era a maioria. Ele, por outro lado, também, ele sabia que Deus usava aqueles que enxergam as oportunidades e não os problemas. Ele tinha tudo contra ele era sozinho, mas Deus mandou ele ir, ele foi. Deus mandou ele pregar, ele pregou. Deus mandou ele enfrentar, ele enfrentou. Ele cria, ele acreditava que Deus usa aqueles que enxergam as oportunidades, não os problemas. Elias não reclamou por ele estar sozinho, por outras limitações, ele apenas creu e agiu. Nesta noite, se eu estou falando para alguém que se sente limitado, ou aliás está se autolimitando por causa dos seus conceitos, por causa das suas ideias pessoais, porque ouviu muito alguém lhe dizendo que você é um fracassado sem futuro, pelo amor de Deus, você com Deus é maioria. Acredite no seu potencial quando Deus se pôr a usar você. Não acredite no que os outros dizem. Pense e acredite no que Deus diz a seu respeito. Está escrito: eu tenho pensamentos de paz a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que tu tanto desejas. Deus quer que você creia que Ele usa e usará sempre aqueles que enxergam as oportunidades e não os problemas. E por fim, Deus usa aquele que se concentra mais em sua disponibilidade do que em sua capacidade. Deus usa o cristão em nossos dias que se concentra mais em sua disponibilidade, está disponível e não em sua capacidade. Se você se acha limitado com seus dons, não importa, se apresente para servir o Senhor. Se coloque do lado do Senhor. Decida e se posicione ao lado do Senhor. Desenvolva a sua fé na verdade. E ao passo que o mundo vem contra você, lembre-se, você com Deus é maioria. E Deus lhe dará poder a respeito de suas limitações pessoais. Se Deus mandou você fazer uma tarefa, Ele lhe munirá de poder para executá-la. Se Deus mandou você ir, Ele irá com você. Se Ele mandou você se erguer, ninguém porá você de joelhos. Enquanto você estiver na vontade do Senhor, no propósito do Senhor, no plano do Senhor, na ideia do Senhor, a serviço do Senhor. Se tu crês que teu Deus é vivo e real, e Ele habita em você, e Ele está com você, e não importa o que os outros digam e o que os outros pensem a teu respeito, lembre-se sempre que Ele usará aqueles que se concentram mais em ser disponíveis ou estar disponíveis do que ter habilidades ou inteligências ou competências ou capacidade. Deus quer usar você a despeito das suas habilidades, sabendo que você é alguém que se rendeu a Ele e Ele pode fazer grandes coisas através de você. Lembre-se, nós não temos que provar que somos inteligentes, talentosos ou ágeis. A única coisa que temos que fazer é ser fiéis. Queria terminar esses 4 sermões de mais de 1 hora cada um, te dizendo o que Deus mais espera de você e o que Ele quer que mais aconteça em sua vida, e o que temos mais de fazer é ser fiéis a Deus. Ser fiéis a Deus. E mesmo que caia o céu sobre sua cabeça, seja fiel a Deus. Mesmo que o mundo te odeie, seja fiel a Deus. Mesmo que seus problemas estejam carcomendo suas emoções, seja fiel a Deus. Mesmo que está faltando pão sobre a mesa, seja fiel a Deus. Mesmo que você esteja sepultando um ente querido após outro, seja fiel a Deus. Mesmo que se todos os demônios infernais lhe perseguirem, seja fiel a Deus, pois Ele prometeu estar contigo e Ele é a certeza da tua vitória. Amém. Creia nele, ouse em nome dele, confie nele, escolha ele, posicione-se em defesa dele e da sua palavra. E um dia, a exemplo de Elias, você está de pé, contemplando uma carruagem de fogo descendo,
Mas naquele grande dia não será uma carruagem de fogo, mas o Deus eterno envolto em fogo, nas nuvens dos céus com poder e grande glória, e milhões de anjos virão como a carruagem de fogo de Elias, para levar você até a presença do Senhor nas nuvens, e eu e você, queira Deus que assim seja, estaremos para sempre com Ele. Amém. Seja fiel a Ele. E você que é jovenzinho, muito provavelmente estará vivo nos últimos minutos da história da humanidade. Se você for fiel a Deus, você vai ter o espírito de Elias, que seu servo recebeu. Essa é uma linguagem, não é uma fantasminha, é o poder do Espírito Santo que tinha Elias. Deus pôs sobre Eliseu, e Deus porá sobre os cristãos do tempo do fim, que derrotarão o diabo e estarão de pé diante do Senhor. Amém. Que esta música que fecha nossas reuniões de domingo sobre esse tema, pelo menos sobre esse tema, você possa ouvir agora. Domingo que vem a gente começa uma nova série e espero vê-los aqui mais uma vez domingo que vem. Tem alguém aqui nesta noite que deseja que façamos uma oração com você por alguma necessidade? Queria orar por você. Vem aqui. Senhor Deus, nós por 4 domingos, cerca de 4 horas de mensagem sobre a vida de Elias, nós viajamos com a nossa imaginação, nós viajamos pelas páginas da Bíblia, nós aprendemos sobre este homem, que era um homem comum, como disse Tiago, um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas necessidades, problemas, frustrações, confusões, pecados, fraquezas, falhas. Mas ele orou e caiu fogo dos céus, porque ele decidiu se posicionar ao lado do Senhor, ele escolheu o Senhor, e o Senhor o honrou e o abençoou. Nesta noite, Senhor, aqui estão meus filhinhos que também se decidiram por Ti, se posicionaram a Teu favor e se decidiram andar em Teus caminhos e fazer a Tua vontade. Quero implorar por eles, Senhor. Quero pedir a Tuas bênçãos sobre eles, Senhor. Imploro que Tu possas abençoá-los, Senhor, que Tu possas libertá-los, Senhor, que Tu possas aplacar a dor do coração dos que choram, Senhor, que Tu possas libertar os filhos escravizados pelas drogas, pelo pecado, pelas fraquezas, que Tu possas trazê-los de volta, Senhor, ao berço da casa, Senhor, ao aconchego dos Seus pais, Senhor, que Tu possas curar os enfermos entre nós, Senhor, que Tu possas devolver a paz aos tristes, aos perturbados, aos angustiados, Deus Todo-Poderoso, que Tu possas alegrar os tristes. Ó Deus, nós cremos que Tu podes, nós estamos rendendo a nossa vida em Tuas mãos, eu estou entregando essas pessoas queridas em Tuas mãos, que Tu possas abençoá-los, que Tu possas sará-los, que Tu possas salvá-los, que Tu possas protegê-los, como o Senhor ensinou na oração do Pai Nosso. Livra-os do mal, Senhor, e salva-os finalmente para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Quem crê diz amém. Amém. Dá um abraço carinhoso do teu irmão, da tua esposa, do teu amigo, diz assim: que Deus abençoe você.